todos, sejam bem-vindos à aula de Mecânica das Rochas. Hoje o nosso assunto é tensão e deformação de rochas. A gente vai estar analisando aí o comportamento do maciço rochoso, o quanto ele deforma em função do esforço, da tensão aplicada, e vendo aí em qual ponto, em qual momento ele pode chegar à ruptura. Daí a gente pode estar falando de resistência da rocha, a compressão, a tração e outras formas de tensão, tá? Então, vamos dar início. Antes de iniciar falando das questões, eu não posso deixar de citar aqui a reologia. A reologia das rochas é justamente o estudo do comportamento do maciço rochoso perante a atuação desses esforços. Aqui embaixo a gente está vendo que a reologia ela fica mais evidente à medida que o maciço rochoso ele se torna cada vez mais fraturado. Conforme vai aumentando o número de descontinuidades, alterabilidade e tudo que vai influenciar de forma negativa na estabilidade de um maciço rochoso, vai deixar a rocha mais facilmente perceptível do ponto de vista reológico. Certo? E aqui a gente tem o começo das definições que vão ser estudadas hoje. A tensão. Tensão, como eu citei no início da aula, são os esforços, visto aí que a tensão ela é dada por força sobre a área, então são os esforços aplicados sobre a área da rocha, a área superficial da rocha, e quanto a quantidade, a intensidade com que ela é aplicada. A deformabilidade, por sua vez, ela vai estar relacionada com o resultado, com uma resposta da rocha ao exercício dessa tensão. A tensão é aplicada e a rocha sofre aí uma deformação. Então, a deformabilidade é justamente a quantificação de como esse maciço rochoso vai reagir a determinadas tensões, podendo aí chegar até a resposta de ruptura da rocha. O módulo de elasticidade ele é um fator muito importante, eu não podia deixar de citar ele aqui hoje, porque ele é uma medida proporcional que vai fazer a relação direta da tensão com a deformabilidade. A gente sabe lá da lei de Hooke, Então a gente sabe lá da lei de Hooke que a tensão, geralmente representada por um sigma, tá? Isso aqui era para ser um sigma, gente. Não adianta ter a canetinha e ter a letra feia. Eu acho que a minha próxima aquisição vai ser um caderno de caligrafia. Então, aqui a tensão ela vai ser igual à deformabilidade, tá? Então, a tensão vai ter uma relação direta com a deformabilidade em determinados momentos. Isso é o que diz a lei de Hooke. Na rocha isso acontece ou bem próximo a isso. Só que existe uma relação direta, tá? Só que ela precisa de um fator de proporcionalidade, uma forma de correção de valores. E esse fator de proporcionalidade da relação tensão com a deformação é justamente o módulo de elasticidade, representado geralmente por esse Ezinho, tá? Então, para ser mais prático, quanto maior o módulo de elasticidade, maior a resistência da rocha, mais esforços, uma tensão maior é necessária para que essa rocha sofra a ruptura, tá? Então ela é mais resistente. Quanto menor a elasticidade, o módulo de elasticidade, menor a tensão necessária para que a rocha rompa, beleza? Ou sofra a ruptura, se vocês acharem mais bonito. Então eu tenho aqui o episódio de deformação, tá? Falando aí dos comportamentos das rochas. Aqui onde eu estou pintando aqui, eu tenho o episódio de deformação, tá? Esse episódio ele vai me mostrar que, de maneira genérica, a gente pode estar limitando as tensões em três formas diferentes. Esse aqui, considerando que o episódio ele está na diagonal, esse aqui seria a tensão vertical. Ela pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, independente do sentido, mas a direção é a mesma, tá? Por isso é o mesmo sigma, tanto aqui de baixo quanto aqui de cima é o mesmo sigma, completando aí essa reta aqui, ó. Tá? Então, isso aqui nesse sentido, teoricamente vertical em relação ao episódio de deformação, a gente tem o sigma 1.
a palavra mais correta nesse caso são os planos. Nesse plano aqui, tá, eu tenho o meu sigma, aqui ele está dizendo que é sigma 3, ok. Então nesse plano aqui a gente tem o sigma 3 e nesse último aqui, nesse último plano, tá, a gente tem o sigma 2. Pode ser tanto de lá para cá quanto de cá para lá. Observem que nesse exemplo todas as tensões elas convergem para um ponto. Então eu tenho tensões compressivas. Então são tensões compressivas. Observem, todas estão apontando para o centro do elipsoide de deformação. Então a gente tem aqui os três esforços principais: sigma 1, sigma 2 e de azul sigma 3. Tá, então esses esforços principais, eles podem ser classificados da seguinte forma: se o meu maciço rochoso está sofrendo unicamente a tensão principal sigma 1, eu posso dizer que a gente tem o esforço uniaxial, tá? Esforço uniaxial. Se ele está sofrendo sigma 1 e sigma 2, eu posso dizer que tem um sofrendo esforço, uma tensão biaxial. E se os três esforços estiverem sendo exercidos sobre a rocha, esforços principais, a gente diz aí que tem uma tensão ou esforço triaxial, ok? E aí, bora dar uma olhada aqui no comportamento das rochas, dependendo da sua composição, origem e como ela vai se comportar. Tá? É que a gente tem três momentos diferentes, três comportamentos do maciço rochoso diferentes. O primeiro comportamento, também chamado de comportamento rúptil ou frágil, como vocês podem ler. Rúptil ou frágil, como vocês podem ler aqui, ele acontece da seguinte forma. No primeiro momento, tá? Eu vou pegar esse primeiro momento aqui de alguma coisa. Peraí. Então a gente tem o primeiro momento que ele se comporta de uma maneira, de uma região aqui do gráfico que a gente chama de região elástica, tá? Então ele se comporta de maneira elástica, igualmente a materiais elásticos. Isso é verdade? Quase, tá? Então a gente pode estar chamando aí de comportamento quase elástico das rochas. Então existe uma relação de proporcionalidade direta, a lei de Hooke ela é aplicada, mas ela sofre algumas variações. Então o módulo de elasticidade não seria suficiente para deixar real essa situação, mas é muito próximo, então a variação é pouca. Então, de maneira teórica, a gente pode estar considerando que sim, nesse estado aqui a rocha ela vai respeitar a lei de Hooke. Tá, as principais representantes desse comportamento aqui, comportamento frágil ou quase frágil, quase elástico, a gente pode estar citando são as rochas compactas, massivas, né, com uma alta densidade, uma alta coesão, e que tem os grãos finos, tá? Eu posso estar citando aí um quartzito, por exemplo. E aí o que acontece nessas rochas? Elas têm esse comportamento que respeita a lei de Hooke, como eu falei. Então a gente tem nessa primeira região uma região que a gente chama de elástica, tá lá da resistência dos materiais. No caso, o material aqui é a rocha. Então essa região elástica ela é caracterizada por quê? Observem aqui, ó, a gente tem aqui essa tensão exercida, a gente está chamando aqui de sigma P. Ele diz lá embaixo que é a resistência de pico, tá? Resistência de pico, ele está se referindo à resistência mínima necessária para que esse maciço rochoso sofra ruptura. Chegou nesse ponto, alcançou a tensão de pico, a tensão de ruptura, o corpo vem a sofrer a falha ou a ruptura em si. Então, a gente precisa de toda essa tensão para romper esse maciço rochoso. Se uma tensão inferior a essa for aplicada, tá? Ela vai se comportar de maneira semi-elástica ou quase elástica. Ou seja, se estiver sofrendo uma tensão, um esforço, e de repente esse esforço for removido, a rocha ela praticamente volta ao seu estado inicial, sem a deformação. Não volta 100%, como eu falei, mas volta aí uns 90%, mais ou menos isso, uns 90%. Tá? Então ela tem um comportamento quase elástico, que a gente pode estar chamando. Alcançou a tensão de ruptura, a tensão de pico. O que acontece? O maciço rochoso rompe e se deforma menos, tá? Porque a força aplicada, a tensão aplicada, ela extravasa quando sofre a ruptura.
Na ciência dos materiais, na resistência dos materiais, eles chamam também a tensão de ruptura de ponto de escoamento, tá? Mas eu não gosto dessa terminologia porque eu considero que seja mais para, não para sólidos, mas para quesitos fluidos. Acho que poderia até ser considerado para rocha se a gente estivesse falando de gênese da rocha, tá? Se a gente estivesse falando da rocha que está, por exemplo, metamorfizando, que ela está em alta temperatura, ela tem um comportamento fluido. Então eu acho que nesse caso que a gente já está pegando maciço rochoso, comportamento do maciço rochoso sólido, não é interessante chamar de ponto de escoamento, a gente pode estar chamando aí de ponto de ruptura mesmo, beleza? Então tá, a gente tem o segundo gráfico. O segundo gráfico eu vou pintar de outra cor. Aqui ele vai repetir o que acontece no primeiro gráfico, tem a tensão de ruptura e tem a sua respectiva módulo de elasticidade, tá? Então, no segundo gráfico eu vou estar falando aqui mais de uma rocha ígnea de grãos mais grossos ou ainda de rochas sedimentares compactas com grãos mais finos. Ou seja, são rochas que têm baixa porosidade e uma coesão relativamente boa, razoável, tá? Então, essas são as características da rocha que é representada por esse segundo gráfico aqui. Então, a gente tem como primeiro a primeira região, a região elástica do gráfico, né? Tensão de ruptura. Eu não cheguei a comentar, né, no outro gráfico. A gente tem aqui a tensão residual, que depois que acontece a ruptura é o quanto que ela ainda vai se manter para não se manter com um módulo de elasticidade constante. Tá, e aí eu tenho um comportamento parecido. Eu vou estar chamando essas rochas aqui no gráfico 2 de rochas vou estar chamando aí de rocha semi-elástica. Como foi que eu chamei mesmo no primeiro gráfico? Deixa eu deixar registrado aqui com a escrita. Quase, tá? É um comportamento que é muito similar, mas não é. É quase. Então tá, são rochas quase elásticas e rochas semi-elásticas. Quase porque o modo de ruptura ele não é constante, como acontece na lei de Hooke, mas é quase. Ao longo do tempo, ao longo da aplicação da tensão, ele muda muito pouco. Então ele chega até a respeitar, de certa forma, a lei de Hooke. E semi-elástico acontece o quê? Lembra que eu acabei de falar de tensão residual? A tensão residual ela tende a ser muito superior nessa situação aqui no comportamento. Leia aqui comigo no 2. Comportamento rúptil-dúctil ou frágil-dúctil. Ele chega a ser muito maior do que no primeiro caso, no caso só rúptil, a tensão residual, tá? A tensão residual, então a gente vai ter aí a tensão que acontece que o maciço rochoso ainda tem sobre os esforços, ainda depois da ruptura, tá? E a gente chega aqui no gráfico 3, vou pegar outra cor. Não sei se vai dar para ver muito bem aqui nesse... Dá para ver sim esse amarelo. Tá, a gente tem aqui uma determinada, aqui no eixo X, um módulo de resistência. Tá, a gente vai ter aqui um módulo de elasticidade no eixo X, tá? Então no eixo X a gente tem um módulo de elasticidade. Então quando chega a um determinado módulo de elasticidade, limite, digamos assim, tem uma tensão de ruptura. Nesse ponto, essa tensão necessária para que a rocha sofra ruptura? Não. Ela vai sofrer ainda, por um longo período, ela vai sofrer uma grande deformação para que finalmente ela sofra a ruptura, tá? Então, por exemplo, imaginem que eu estou puxando um Durepox, fazendo comercial de marca de novo, uma massinha de modelar, eu estou puxando e ela vai afinando até o momento que ela rompe. Mas antes dela romper, ela vai sofrer uma grande deformação no corpo dela, né? Na área do corpo dela. Então essa grande deformação aqui, antes da ruptura, indica que ela é um material dúctil. A gente pode estar chamando também elas de rochas, tá? Rochas não... Tá? A gente pode estar chamando aí de rochas não elásticas. E quais são essas rochas não elásticas? Quando eu falo rochas menos elásticas, eu estou me referindo a rochas menos coesivas,
com alta porosidade, ou seja, rochas geralmente sedimentares de dureza baixa, tá? Então essa é a característica da rocha que se comporta de maneira dúctil, dessa forma aí no gráfico 3, beleza? Então o que mais a gente pode estar absorvendo aí, o que mais a gente pode estar tirando de informação desse gráfico? Eu falei da região elástica, vou falar também da região plástica. A rocha dúctil, são essas aí que eu acabei de citar, elas se comportam como material plástico nessa região que a gente chama de região plástica. A gente pode estar chamando de rocha plástica? Pode, mas a literatura chama mais de não elástica, tá? Na região plástica, o que acontece com a rocha? Ela sofre uma deformação permanente. Essa deformação permanente, esse ezinho permanente, ele vai sofrer o esforço, a gente vai realizar a tensão, ele vai sofrer o esforço, e se a tensão for removida, a deformação vai continuar do jeito que está. A rocha vai sofrer essa modificação e não vai voltar, não vai tender a voltar para sua forma original. Não vai ser nem quase elástica, nem semi-elástica, tá? Ela vai simplesmente manter a deformação. Beleza, então essas foram as informações que a gente pode estar tirando desses gráficos. Certo? Então a gente chega aqui em tensão confinante. A tensão confinante, ela geralmente está aplicada a rochas que estão a uma determinada profundidade da Terra. Tá? Então ela tem a tensão normal das rochas que estão sobrepostas a ela em metros, sei lá, talvez até quilômetro. E aí as tensões laterais também, então elas estão sofrendo com pressões de todas as direções, tá? Então de todos os três planos principais, três eixos principais, tá com pressão aqui triaxial, tá? As setinhas que eu coloquei foi uma representação, mas vocês podem ter uma ideia melhor do que eu quis dizer com essas tensões aqui das setinhas no slide que a gente viu há pouco do episódio de deformação. Aqui tem o que a gente chama de tensão hidrostática, tá? Como acontece na crosta terrestre, quando realmente for na crosta terrestre e não uma reprodução de laboratório, a gente pode estar chamando aí de esforço litoestático. Isso mesmo, tensão litoestática, tá? Que ela é uma tensão hidrostática que acontece aí nas profundezas. Eu vou pegar aqui uma canetinha. A tensão confinante, ela é caracterizada por quê? Minhas três tensões principais, sigma 1 é igual a sigma 2, que vai ser igual a sigma 3, tá? Então as três eixos principais de tensão exercem esforços iguais em termos de intensidade, tá? Direção e sentido não, mas em termos de intensidade, todos estão no sentido de comprimir, de apertar um maciço rochoso. O que acontece? Se mudar as tensões, elas mudam equivalentemente. Então as três podem diminuir ao mesmo tempo, as três podem aumentar ao mesmo tempo. Então elas meio que trabalham juntas para manter aí essa constância, essa igualdade de tensões. Nessas condições, possa ser que o volume da rocha mude, tá? Uma pressão maior de confinamento vai fazer com que a rocha exerça um volume menor. Uma tensão menos confinante, menos expressiva, vai fazer com que o volume da rocha aumente. Mas em momento nenhum ele muda o formato, tá? Ele é sempre aquele formato. Se a gente for pensar no episódio de deformação, a gente vai pensar numa esfera, perfeitamente igual em todos os lados, todas as direções, todos os sentidos, tá? Uma área bem igual. Tá, e no gráfico de tensão e deformação, a gente tem aqui duas representações. A gente tem aqui de marrom escuro a rocha que tem uma característica mais rúptil. Aqui essa rocha é rúptil e essa é dúctil, tá? Então no gráfico ela vai estar mais ou menos aqui. Ela vai estar sofrendo juntamente com a outra, tá? Praticamente no mesmo ponto, por assim dizer, que a gente tem digamos que elas estão sofrendo a mesma tensão e nenhuma deformação. Então o módulo de deformabilidade é zero, enquanto a tensão exercida é um determinado valor, tá? Acima de zero, um valor positivo, beleza? E aqui a gente tem um gráfico que representa a ideia, né? Tá aqui o módulo de deformabilidade em porcentagem, para mostrar uma relação mais direta da situação em porcentagem. Aí a gente tem aqui os esforços, não só um, mas dois, um menos o outro. Um
é maior que o outro. E o que eu quero mostrar com esse gráfico? Que conforme a temperatura, tá? A variação de temperatura, observem de 600 para 500 e de 500 para 300. O que acontece com o comportamento da rocha em função da temperatura? Quanto menor a temperatura, mais rápido, tá? Mais rápido ela vai romper. Esse R aqui é de ruptura. Então esse aqui vai embora. Então a ruptura ela vai acontecer com um módulo de deformabilidade menor, ou seja, vai acontecer mais rápido. Então vai ser uma velocidade maior. Velocidade de ruptura maior. Bom, o decrescimento da temperatura faz com que a ruptura da rocha aconteça de forma mais elevada. Isso é muito bem estudado no Decifrando a Terra, inclusive, ou no Para Entender a Terra, que está relacionado com a gênese, né? No momento da gênese isso fica muito claro. Quando a gente está falando de rochas já formadas, isso aqui é real para uma escavação subterrânea, tá? Então, no nosso ponto de vista de mecânica das rochas, essa informação ela é interessante para uma escavação subterrânea, mas não para um talude superficial, tá? De uma mina aberta, porque a temperatura não vai variar tanto. Claro, tem lugares que tem as estações do ano, mas não é nada assim 300 graus, 100 graus, meu Deus, 100 graus, numa profundidade assim. Mas enfim, mas aí a gente vai ter um gradiente de 50 graus maior, dependendo da profundidade, tá? Da galeria, por exemplo. Ou não, a partir de alguns momentos, a gente pode ter até uma galeria com uma temperatura menor do que da superfície. Varia muito, tá? De situação para situação. E aqui a gente tem marcando as tensões de ruptura em megapascal. Lembrando aí que já é uma decomposição, tá? Uma subtração das tensões principais, dos esforços principais, sigma 3 e sigma 1. Sigma 1 é maior nesse caso e está sendo subtraído pelo sigma 3, então está sofrendo um esforço biaxial. Continuando aqui com a tensão, a compressão, tá? Apenas no ensaio aí no eixo biaxial também. Ele sofre deformação. Observem que era um cubo e agora ele é um retângulo. Ele sofreu aí uma pressão, ele teve uma modificação na sua forma. Então ele sofre deformação. E o sigma 1 e o sigma 2 eles não são mais iguais, tá? E eles têm uma resultante final. É aquela mesma ideia de composição de vetores. Então tem um vetor resultante entre as duas tensões. Se eu fosse desenhar nessas setas aqui, que já não estão com uma representação muito bonita que eu desenhei, eu podia dizer que o esforço resultante dos dois eixos de tensão seria mais ou menos nesse sentido, no sentido da quebra aqui da rocha, tá? Ou nessa diagonal, ou na outra diagonal, tá? Tá, então voltando aqui para o nosso gráfico. Antes do gráfico eu vou falar aqui das tensões novamente. Essas tensões compressivas que a gente tem aqui, a gente está sofrendo essas amostras aqui, esse corpo de prova, se for um laboratório ou essas rochas, tá? Elas estão sofrendo uma compressão, tensões de compressão biaxial, ou seja, esforços em dois eixos diferentes. E o resultado dessa rocha aqui, que ela é rúptil, tá? Essa marrom mais escura, ela significa isso, é uma rocha rúptil, ou com uma característica, mais rochoso com uma característica quase elástica. Tá? Então, rúptil quase elástica ou quase elástica são essas rochas aqui. Aí o que acontece aqui no gráfico? As duas estão sendo representadas aqui, estão sofrendo uma tensão X, um X um pouco maior aqui no caso dessa rocha mais clara, tá? E as duas estão naquela região do gráfico que a gente chama de região elástica. Então aqui elas sofrem a tensão, só que quando retira a tensão, ela quase volta ao seu estado original, tá? A rocha não é 100% igual aos materiais elásticos. Então digamos que 90% ela volte ao seu estado normal. Então nesse momento, uma rocha dúctil, ela não vai sofrer ruptura logo de cara, tá? Nesse momento do gráfico, nesse momento do modo de deformação em função da tensão resultante, tá? Na tensão resultante dos dois signos. Então a gente tem aqui, nesse caso aqui a gente está falando de uma rocha dúctil.
são aquelas rochas do gráfico 3 que eu tinha citado nesse momento aqui, tá? Nesse slide. São as rochas não elásticas. Tá? Então vou colocar aqui. Não elásticas, certo? Então a gente tem aqui esse comportamento, não vai romper, não coloquei a bolinha aqui final, tá? Não vai sofrer ruptura. A rupture ela precisa de uma tensão menor para romper. E qual que rompe primeiro? Primeiro que essa aqui ainda não rompeu, mas qual que entra no regime, sai do regime elástico, tá? Essa região do gráfico primeiro. Essa aqui. Por que eu estou dizendo que essa aqui sofre essa modificação, essa saída da região elástica do gráfico primeiro? Por que eu estou falando isso? Porque o ângulo de inclinação aqui é maior. Então se esse ângulo aqui se esse ângulo que está formando aqui com o módulo de elasticidade é maior, então vai sofrer a ruptura primeiro. Então ele vai sair do campo da elasticidade primeiro, tá? Por causa desse ângulo aqui, certo? E bora seguir com os esforços, vamos seguir com o caminho do gráfico. Então, voltando aqui embaixo, eu coloquei que sofrem deformação. Existe eles não se anulam como na pressão confinante, então eles sofrem deformação. Pode ver que era um retângulo e agora era um quadrado e agora é um retângulo. E aí eu tenho os dois esforços principais, sigma 1 e sigma 2, tá? Continuando aqui exercendo a tensão sobre esses corpos, um já tinha rompido, né? Ele já tinha, com a minha rocha rupture, já tinha sofrido a ruptura no primeiro momento. Nesse segundo momento, a minha rocha ductil ela continua se deformando. Observe que aí entrou nessa parte verde aqui, entrou no regime do gráfico que a gente chama de plástico, regime plástico. Ele está sofrendo uma grande deformação, considerando que ele esteja aqui nesse momento. Ainda sobre a mesma tensão que saiu do regime plástico para entrar saiu do regime elástico para entrar no regime plástico, ele continua se deformando, enquanto aquela já rompeu e está rompendo cada vez mais, tá? Está sofrendo mais deformação. Então a gente tem aí, sofre deformação e os esforços principais continuam os mesmos, sigma 1 e 2. Que a minha rocha, que tem as características mais dúcteis, sofre a ruptura, tá? Considerando que a gente tinha aqui a tensão, ela não variou tanto do início da região plástica até o final dela, até acontecer a ruptura, mas antes disso ela se deformou bastante para poder romper, enquanto essa já rompeu com muito menos tensão ou numa velocidade mais rápida, tá? Outra observação, a partir do momento que ela rompe, a deformação ela não segue mais tão evidente assim, ela continua deformando, mas bem menos. Ela acontece que ela sofre mais rupturas, ela vai se intensificando os planos de quebra da rocha, beleza? Sofrendo deformação. E aí a gente tem a tração. Nesse caso aqui a gente tem só um sigma na direção tanto de lá para cá quanto de cá para cá. Então a gente tem o sigma 1, a gente pode ter, não é o 6, gente, é o sigma, e o sigma 2. Então ele está tracionando. Se estivesse tracionando para um lado e para o outro da rocha, a gente estaria chamando aí de tensão cisalhante. Tem até um ensaio que eu vou mostrar para vocês já que exerce bacana essa tensão cisalhante. Exerce não, quantifica ela. Quantifica em laboratório para dar um valor, que é o que é mais interessante para a gente na mecânica das rochas. Quantificar essas características e aplicar uma matemática mais exata para a gente prever aí comportamento de maciço rochoso, de ruptura, tá? Então, ele está em sentidos diferentes, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, até o momento que sofre a falha, tá? E então, sigma 1, pessoal, é o mesmo sigma, viu? Desculpem aqui, a gente tem aqui o mesmo sigma, por quê? Porque é no mesmo plano, a gente tem só um plano, aqui eu vou chamar de sigma 1. Só que ele exerce duas tensões diferentes, tá? Uma puxando para um lado e a outra para o lado oposto. E se fosse nesse sentido aqui, a gente teria a tensão cisalhante, beleza?
comportamento da rocha, tá? A gente tem aqui 2 ensaios de laboratório. Esse aqui é o estéreo de Carajás. A gente tem rocha dúctil aqui. E aqui a gente tem uma rocha rúptil, uma rocha frágil, tá? Ela age como aquela primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. E essa aqui age como terceiro. Quando eu falo primeiro e terceiro, eu me refiro a esse slide, tá? Me refiro a esse slide. Tá, então a gente tem aqui, ó, deformação típica antes do fraturamento ou falhamento. Antes da falha, menor que 1, a deformação. Deformação de 1 a 5, de 2 a 8, de 5 a 10, maior que 10, tá? E por forças compressivas. Então é justamente aqui que a gente vai estar olhando, aqui que a gente vai estar olhando essa situação aqui, ó, real. Por quê? Porque isso aqui é resultado de um ensaio chamado de compressão uniaxial, que a gente já vai ver, tá? Nos próximos slides. Então, se eu fosse avaliar, eu diria que ele está sofrendo, o rúptil está sofrendo essa situação aqui, tá? É bem nítido aqui. E o material da pilha de estéreo, material dúctil, está sofrendo essa aqui. Então ele está sofrendo outro tipo de deformação. Ele está deformando bastante antes de romper. Na verdade, houve umas micro rupturas aqui, mas essa característica plástica fica muito mais evidente do que a própria falha, do que a própria quebra do material, tá? Material rochoso. Então esse aqui está muito mais próximo de um solo, chamado solo coesivo, mas não tem uma coesão de fato, são valores extremamente baixos. E esse aqui é realmente uma rocha, tá? Uma rocha tipo rúptil, tá? Com aquelas características lá que eu tinha citado para vocês no gráfico 1. Poderia ser distensão. Quando ele fala distensão, ele já não tá falando, ele quer dizer tração, tá? Aquela que cada um puxa para um sentido diferente. Aí o sistema de quebra é basicamente esse, tá? E as curvas no gráfico de tensão e deformação, elas são parecidas, dependendo aí da quantidade de deformação, independente de forma de ruptura, tá? A gente tem um gráfico aqui que a gente já estudou nos últimos slides. Então, essa aqui seria da nossa rocha rúptil, aqui debaixo de mim, essa aqui, tá? E o gráfico, ele chega no momento, ele começa a entrar no regime plástico e ele sofre a ruptura. E esse aqui seria plástico. Observem aí que tem aquela curva que marca a região, essa curva aqui, ó, que marca a região plástica do gráfico. Sai riscando tudo. Então, resistência à tensão. Aqui a gente tem alguma relação para mostrar para vocês de descontinuidade. Observem que quando o maciço rochoso é descontínuo, quando a gente está avaliando as descontinuidades do maciço rochoso, o que acontece? Eu preciso de uma tensão menor, tá? Então, se eu for jogar aqui no meu eixo X, a tensão ela vai ser muito menor necessária para que haja uma ruptura. Se eu estiver falando aí de uma fratura rugosa, uma fratura lisa, uma fratura com preenchimento, tá? Então, a descontinuidade, como a gente viu desde a primeira aula, ela vai influenciar negativamente na estabilidade do maciço rochoso. E aqui em cima eu tenho o maciço rochoso da rocha intacta e rocha dura fraturada. Então, quanto mais inteiro, quanto menos descontinuidades o meu maciço possuir, maior a resistência a tensões esse meu material vai ter. Maior será a tensão necessária para que esse corpo rompa aqui no eixo Y. E observem que eu não estou falando aqui de módulo de elasticidade, tá? Relação do sigma, da tensão do plano de tensão de esforço exercido sobre a tensão resultante, tá? Do sistema. Tá bom? Então eu tenho aqui nesse meu gráfico de tensão e deformação da rocha. Aqui a gente volta, né, para o tradicional módulo de elasticidade pelas tensões. Observem que sigma 1 é igual a sigma 2, que é igual a sigma 3. Vocês lembram de quando eu falei isso? Eu estava falando da tensão confinante. Então então esses gráficos são relacionados, ambos os dois, tá? De tensão confinante. Eu vou começar com esse gráfico aqui que é mais simples. A gente tem aqui de roxo uma temperatura, tá? Uma temperatura menor do que esse T', que é a temperatura no gráfico representado por rosa. Então, quanto menor a temperatura,
o que acontece com o material? Ele fica mais resistente, maior é necessária, maior o módulo de elasticidade, ou seja, ele vai precisar de uma tensão maior para que sofra a ruptura, tá? Vou pegar minha canetinha aqui. Então, se eu tenho aqui no mesmo momento, digamos assim, no mesmo momento eu tenho aqui um material que é dúctil, tá? Tem esse regime plástico aqui do gráfico, onde eu estou marcando, já é a zona plástica, a região plástica do gráfico, tá? Então ela é dúctil ou não elástica, uma rocha não elástica. E aí eu tenho essa tensão necessária, esse sigma, ou aquele Tzinho, né? Melhor tensão efetiva aqui. Tem esse Tzinho aí, tensão efetiva de ruptura, vou chamar aqui um R aqui, TR. A rocha nesse momento aqui, numa temperatura X, ele vai ter um módulo de elasticidade com sua determinada tensão de ruptura, certo? Então eu tenho aqui, nesse mesmo momento, no gráfico rosa, eu vou ter aqui o mesmo módulo de ruptura, tá? E eu vou precisar de uma tensão efetiva menor para que haja ruptura. Se eu vou precisar de uma tensão menor, então meu módulo de elasticidade é menor. O que aconteceu? O mesmo material ele vai se tornar mais resistente, tá? Ele vai ter um módulo de elasticidade maior e, consequentemente, vai precisar de uma tensão efetiva maior para que haja ruptura. Então ele fica... Isso que acontece quando o quê? Quando a temperatura diminui. Agora vamos aqui para esse outro gráfico. Isso eu estou falando sobre quais condições? Condições de confinamento, ou seja, tensões triaxiais, esforços triaxiais iguais, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, tensões confinantes. Então eu tenho aqui, ó, um confinamento, ele está muito intenso e aqui ele está menos intenso. Então, quanto mais intenso o meu confinamento, a minha intensidade da pressão, do esforço mesmo, da tensão confinante, quanto maior ela for, o que acontece com o meu material? Maior uma característica plástica ele vai ter. Observe que onde o confinamento está bem alto, existe a região do gráfico que é plástica. Ela existe aqui, quase que não existe, mas ela existe aqui também. Aqui ela começa, só que ela acaba. E no confinamento muito pequeno, abaixo do confinamento, ele não existe, ela não apresenta esse ponto, apresenta muito pouco esse ponto plástico, e aqui nem apresenta, ele sobe, o verdinho subiu, rompeu, tá? Característica completamente rútil. Então a ductibilidade da rocha ela vai aumentar em função do confinamento. Quanto maior o confinamento, maior a probabilidade da rocha ser dúctil. Ou seja, propriedades do maciço rochoso de fragilidade, material rochoso frágil, ele começa a se tornar dúctil à medida que ele sofre as forças confinantes, as tensões confinantes, tá? Beleza, então a gente chega aqui nesse slide e vai ser avaliada aqui a presença da água. A água, assim como as tensões confinantes, né, que vão atuar sobre o efeito da rocha ser dúctil ou rúctil, a água também vai atuar nesse sentido. Por exemplo, com a presença da água, o maciço rochoso, quanto mais água contida no maciço rochoso, tá? Quanto mais saturado o maciço rochoso, menor é necessário uma tensão menor para que haja ruptura desse maciço. Então tá, tem aqui o mesmo maciço, ele seco e ele saturado. Se ele tiver com muita água, eu vou precisar de uma tensão menor. Então é por isso que os efeitos de chuva, por exemplo, pluviométricos, os efeitos pluviométricos, eles vão atingir tanto assim a estabilidade de taludes, como até mesmo naturais, como encostas, tá? E se ele estiver seco, não. Se ele estiver seco, ele aguenta ali sem sofrer, ele vai precisar de uma tensão muito maior para que aconteça aí a ruptura, o deslizamento, enfim. Com relação ao maciço rochoso competente e não competente, acho que eu já citei aqui algumas vezes, talvez desde a primeira aula, quando o maciço rochoso é competente, quando não é, dá aquela ideia de que eles têm uma resistência maior. Digamos assim, que o seco ele é mais competente do que ele saturado. Mesmo o maciço úmido,
o úmido é menos competente e o seco ele é mais competente. Esse conceito de competência de rocha ele foi introduzido por Weedis em 1932. Ele disse assim que a rocha incompetente elas são aquelas que se rompem, mas transmitem esforços ao longo da tensão, ou seja, são aquelas rochas com a característica dúctil, enquanto que as rochas competentes elas estão ligadas a essa característica que respeita ou quase respeita a lei de Hooke. Ela é mais elástica, ela sofre ruptura de uma vez, ela não tem essa deformação plástica, ela não tem esse campo, essa região do gráfico plástica, tá? Então são as rochas mais rústicas e sofrem essa falha mais rápido, então elas não vão chegar a deformar para poder romper. E aqui a gente tem tensões em três exemplos diferentes. A gente tem aqui no primeiro o granito ele é muito rútil. Acho que quem já teve uma mesa de granito e viu quebrar, viu que ele não se deforma, ele ou está estável ou ele quebra, tá? Então o granito ele é assim, ele respeita aí a lei de Hooke, quase, tá? Ela é uma rocha quase elástica. A gente tem o siltito, que ele vai deformar antes de sofrer a ruptura, e o arenito, que ele tem um comportamento completamente assim irregular, o arenito xistoso, que ele é cheio de descontinuidades. Ele tem um comportamento mais próximo de um solo, por exemplo, tá? Ele tem uma mini área de comportamento que segue a lei de Hooke e depois ele muda completamente, ele se deforma bastante, ele tem uma plasticidade muito estranha para poder chegar ao rompimento de fato, numa tensão máxima. Ele se deforma bem, ele aumenta muito o módulo de elasticidade para poder finalmente romper, tá? Essa é a ideia do arenito xistoso. Então a gente tem uma rocha rúctil, uma rocha semi-elástica, uma rocha elástica aqui, semi-elástica, ou comportamento rúctil-dúctil, ou frágil-dúctil. E a gente tem o terceiro arenito xistoso aí representando as rochas não elásticas ou que tem um comportamento extremamente dúctil, beleza? E eu falei que eu ia citar hoje alguns ensaios. Aqui a gente tem um ensaio de compressão uniaxial. Eu queria que vocês acompanhassem primeiro esse mini vídeo aqui. Aí ele aproximou, a gente tem um corpo de prova. E aqui ele está marcando aqui, ó, tá marcando aqui as tensões. Está aumentando a tensão. Ele aqui, acho que é nesse aparelho, se eu não me falha a memória, é kilonewton que ele vai marcando. Mas aí ele tem uma tabelinha que vai convertendo para megapascal de força aplicada. E aí o cara que está fazendo esse teste já tem as medidas da área aqui do nosso corpo de prova. Ó, rompeu, sofreu a ruptura. Se não me falha a memória, essa amostra, né, eu não lembro qual material, mas eu lembro dela ter rompido com 27 megapascal ou 27 kilonewton de força, eu não lembro, sobre a área dela. Eu sei que a previsão foi assim, foi um erro de uma unidade, era previsto que romper com 26 e romper com 27. Então esses cálculos são bastante eficientes nesse sentido. Então tá, a gente viu a compressão uniaxial, o equipamento estava comprimido no nosso corpo de prova apenas no eixo sigma 1, tá? No eixo vertical, de cima para baixo. Então a tensão axial aplicada em uma taxa de 0,5 megapascal, foi 27 megapascal que rompeu. Aí ele vai aumentando de meio para 1 nesse sentido, e se não romper, aí no intervalo de 5 a 10 minutos começa a intensificar a velocidade de aplicação da tensão de compressão uniaxial. A principal utilidade desse teste é determinar a carga máxima de ruptura, que seria aquele ponto máximo do gráfico, tá? Onde acontece a ruptura da rocha. Aqui a gente tem o mesmo ensaio com alguns aparatos a mais. Observe aqui que nas laterais, ele está vendo o quanto foi deformado. Nesse caso aqui é uma rocha extremamente rúctil, ou uma rocha quase elástica. Determinação da deformabilidade. Então, quantificou aqui, esse aparelhinho vai ajudar a quantificar o quanto foi deformado no momento da ruptura, né? Porque passou a ruptura, aconteceu a deformação máxima no corpo rúctil.
Tá? E está aqui o mesmo equipamento visto de longe, está aqui as medidas, a quantificação, certo? Então, além da carga máxima, a gente vai ter o valor da deformabilidade. E daí dá para calcular tranquilamente o nosso módulo de elasticidade a partir desses valores. E aqui tem outro ensaio que eu acho bem interessante, tá? Eu trouxe só para citar para vocês. O ensaio de cisalhamento direto. Esse aqui é hematita de Carajás. Ele sofre tensão cisalhante. Naqueles blocos que eu mostrei naqueles slides passados, não sei se vocês lembram que eu mostrei a tensão cisalhante. Tudo que for cisalhante é uma num sentido, a outra no outro. Tá? No sentido de lá para cá e de cá para lá. E aí ele vai romper, vai medir justamente a tensão cisalhante. É utilizado para calcular a tensão de cisalhamento da rocha. Muitas vezes é esse cisalhamento aí que vai ser responsável por um deslizamento, por a ruptura, por exemplo, de um talude rochoso ali da cava. Aí vai sofrer o deslizamento. Então, até quanto de tensão ele é capaz de aguentar no sentido cisalhante, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu acho que ela é bem esclarecedora no sentido de entender a dinâmica do comportamento rochoso, tá? É uma das minhas aulas favoritas na área de mecânica das rochas. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigado pela atenção.